A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um momento de nós lermos a palavra. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Pai, quero te louvar e te agradecer pela vida, te agradecer por mais um momento de leitura bíblica, exaltar e glorificar o teu nome. Pedimos ao Senhor sabedoria, conhecimento, que o Senhor faça, Pai, que a tua luz resplandeça sobre nós. Assim nós te louvamos. Amém. Vamos lá, nós iremos dar continuidade em Lucas para nós finalizarmos, como nós paramos umas 2 semanas, se não me engano, nós vamos dar continuidade agora em Lucas. Terminamos o livro de Esdras, aí agora vamos tentar terminar aqui e concluir o livro de Lucas. Lucas de número 10, capítulo de número 10. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizer primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mandeis tolerância, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em sacos e cinzas, e teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu. Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados que os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levantou certo doutor da lei, e tentando-o dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeste bem, fazei isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também, um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E apressando-se, atou-lhes as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu na sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dê que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Capítulo de número 11 de Lucas. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abri-se-vos-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, em sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles dizia: Ele expulsa em nome por Bezebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá.
E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsava vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencendo, tira-lhe a sua armadura, que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo eles estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe aos peitos e que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se o for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, senão tendo em trevas parte alguma. Todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse a jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo, do prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não faz também o interior? Dai antes esmola o que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã, da ruda, de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobem sobre elas andam, não sabem. E, respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, perseguirão outros.
para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Há de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusar. Capítulo de número 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos maus, não temais, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, nem poder pode para lançar no inferno, sim, vos digo a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todos aqueles que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo, vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E diz-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de quem qualquer não consista na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, que noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham nem enfiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Esse Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber,
e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que nunca acaba, onde não chega ladrão e a taça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar as bordas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar, assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imagineis. E disse-lhes Pedro: Senhor, diz esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o achar, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e embriagar-se, e virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, em uma hora que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infernos. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez conforme dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra e que jamais quero ser, se já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais, vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a sua filha, a filha contra a sua mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgueis também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ou magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juízo. E o juízo te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Capítulo de número 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturará com os seus sacrifícios. E respondeu Jesus, disse-lhe: Cuidais vós que esses galileus
foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos homens habitantes que habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado em que uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore. Em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai da família se levantar e cerrar a porta, começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando ouvirdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E eles respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e eis que verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém?